follow me there. You're welcome. Thank you very much. It was good. It was good at least. History of the For wars, Serbia, the Kosovo. Serbia. O capitalismo para mim, comunismo para você, um dos 175 mil bunkers que foram construídos nesse país. Wish at all? You're not gonna live here. Sei não, esse negócio parece um Brasil. Desde os ilírios até a invasão romana e otomana, desde a ocupação alemã e italiana até uma ditadura comunista, a Albânia prevaleceu. Hoje esse é um país livre, apesar de ter sido chamado Coreia do Norte da Europa por algum momento. Hoje a gente vem para a capital Tirana explorar o que é esse país hoje, como é a vida nesse lugar, conversar com as pessoas, entender um pouco mais sobre esse país que a gente conhece muito pouco aí no Brasil. Estão prontos? Vem comigo! Localizado nos Balcãs, a Albânia chegou a ser considerada um dos países mais pobres do mundo nos anos 90. Nos anos 80, acumulava décadas afundada em um regime comunista comandado pela mão de ferro do ditador Enver Hoxha. Depois de anos se afundando em sua paranoia comunista, ao ponto de acusar a União Soviética de não ser comunista o suficiente, a Albânia se fechou para o mundo e os seus cidadãos não veriam liberdade até muitas décadas depois. Depois de ser chamado de Coreia do Norte da Europa, como é andar pelas ruas da Albânia hoje? Mas antes de começar essa jornada, eu sinto que eu tenho que me vestir de maneira mais apropriada. Não sei, eu acho que você pode melhorar. Vou resolver esse problema, vem comigo. See ya. Sakushan. 10. 10 euros? 10 euros? Ah, okay, 15, okay. 15 euros. Okay. Can I put it here? Here? Show me here. Show me here. Yeah, sure. Okay. Follow in there. Follow in there. Thank you very much. Enjoy. Kiss me. You speak English? Yeah. Are you from here? Yes. Can you help me with something very quick? Yes. How do you say I'm sorry? Like I just bumped. Huh? Mafal. Me fall. Let me write that down. I just bumped into a woman and didn't know how to say. Yes. But it's bad. I mean, Yeah. I know that people speak English, but you know, I want to try. Mafal. Me Fall. fall. Sounds like this. Me fall. Fall also or yes. Me fall. Me fall. Yes, Me me fall is fall. easy. I'll try. Yeah. And do a beer. You want a beer? I'm going for beer now. I should say like this. Dua. Dua. Uno, dua. Follow me there. You're welcome. Thank you very much. See ya. Do you speak some English? Little bit. Do you know a good place for eating here? I want to eat Albanian food. That's right. Okay. And left. Okay. Behind. Yeah. On the other side. Okay. Follow me there. It Skaja. was good. It was good at least. Thank you. Bye bye. Papshin. So we have Mir Papshin. Mir Papshin. Or just Papshin? Bye bye bye. Bye bye bye. Okay, that sounds good. Thank you very much. Papshin. Tentar comer alguma coisa ali que eu tô com fome, já tô. Vou ali ver se eu acho alguma coisa pra começar nas aventuras aqui. Já tô daquele naipe, já tô daquele jeito, camisinha da Albânia, pá! Já tô disfarçado de local já. Falta só 99% agora. This one. See here. Cheese, burek cheese, Burek. tomatoes, onions, meat, Burek. spinach. Burek. 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 Cheese, Cheese. Burek cheese. 1, 2. Just one. Está custom. Nie. Agora. Massa tipo folhada, frita com queijo, carne dentro. É tudo que você precisa para começar o dia. Tô vivendo aqui de café e disso aqui, ó, tradicional. Vou colocar o nome aí para vocês tentarem adivinhar a pronúncia. Aquilo que vocês viram ali, ó, tem uma similaridade entre a Itália e a Albânia, como estão muito perto, tem muita troca de cultura, principalmente da Itália aqui. O trânsito aqui é uma loucura, mano. O cara atravessa o carro no meio do trânsito ali, foda-se. Tá aquele naipe, todo mundo buzinando, todo mundo gritando, coisa louca.
Isso aqui atrás de mim se chama Casa das Folhas. Antigamente era toda coberta. Até hoje se vê ainda muitas árvores aqui, mas era difícil de se ver do lado de fora. Essa casa serviu de quartel-general para as forças de espionagem do governo comunista aqui na Albânia. Então dali saía toda a espionagem dos cidadãos. Ninguém era livre aqui naquela época, obviamente, como em qualquer estado comunista. E dali eles faziam todo tipo de serviço que espionava, que acusava, que mandava prender qualquer cidadão que fosse acusado de propaganda anticomunista. Vem aquela bandeira americana ali? Lembra dela, daqui a pouco vocês vão ver que vai estar aqui do lado desse prédio. Achei bem engraçado, na verdade. Pensei que aquilo era embaixada, mas claro, não tinha segurança nenhuma, então não pode ser. Depois que eu vi que é uma escola de inglês, provavelmente do lado dessa escola de inglês, com aquela bandeira dos Estados Unidos, tá aqui a mansão do antigo líder comunista daqui da Albânia, aqui que ele vivia. O nome desse lugar aqui, desse bairro, é o Bloco, porque isso aqui foi tudo construído para ser o quartel-general do Partido Comunista. Então só os líderes do Partido Comunista tinham acesso livre a essa parte da cidade. Coincidência ou não, hoje é uma das partes mais ricas da cidade de Tirana, porque quando o comunismo colapsou e eles tiveram acesso a essa parte da cidade, isso aqui era feito de palácios, de casas enormes, de avenidas largas, boulevards, tudo isso, praças, a parte mais bonita da cidade na época. E não é uma coincidência, era a parte que foi construída para ser a residência dos líderes do Partido Comunista. Então aquela frase do capitalismo para mim, comunismo para você, é verdade em qualquer canto. E aqui não é exceção também, eles viviam aqui na luxúria, numa parte da cidade que era fechada, com festas e com tudo que o bom capitalismo podia oferecer, mas a população do lado de fora vivia o comunismo do jeito que viveu. Então a história só se repete, é um Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente. O que hoje é um banheiro público, basicamente, na cidade, já foi um dos 175 mil bunkers que foram construídos nesse país por um ditador lunático e bem paranoico que pensava que o país ia ser invadido a qualquer momento. Faltam 174.999. Esse aqui é um dos milhares de bunkers da cidade. Vou contar melhor essa história num vídeo específico, que protegia esse bairro que eu acabei de comentar, esse bairro que moravam os líderes comunistas, que era isolado do resto da cidade. Então a cidade normal estava para lá, e para lá ficava a casa e todos os quartéis generais e toda a casta do Partido Comunista aqui vivendo a sua vida de luxo. E aqui era um checkpoint, as pessoas para entrarem ali tinham que passar por aqui. Aqui você vê um dos bunkers que protegiam não só contra uma invasão imaginária do ditador, mas também contra qualquer tipo de invasão dentro da cidade para o quartel-general deles, para esse bairro que foi feito para eles levarem a vida que queriam, como eu contei anteriormente. Então daqui para lá para trás era uma vida isolada dos líderes comunistas e ninguém da cidade conseguia acesso a esse lugar. Foram descobrir anos depois o que se passava aqui. Claro, era tudo feito em segredo. O discurso não se aplicava ao que acontecia aqui, então ninguém da cidade sabia exatamente o que se passava lá. Dos países que sofreram desse mesmo mal, não esqueçam, isso daqui é um presente enviado pela Alemanha. Isso aqui é um pedaço original do Muro de Berlim, que foi enviado aqui. Dois países que sofreram do mesmo problema e foram isolados do mundo, né? O Muro de Berlim estava lá para isolar os alemães do resto do mundo, a parte comunista. E esse país aqui também era isolado ao ponto de ser chamado a Coreia do Norte da Europa. Então, ambos sabem o que aconteceu e esse presente foi enviado. A Albânia enviou de volta alguns bunkers para a Alemanha, mas parece que o presente não foi aceito e os bunkers vieram de volta. Mas enfim, ficou aqui o Muro de Berlim. Okay, your very honest opinion about it. How do you see the future of Albania? Well, Do you see personally, yourself staying? About young people, many Yeah. people, I don't know if they still live a lot. they do live a lot actually. They tend to live. But I think that Albania, if it keeps going like this, it will be very good because, you know, tourism is helping a lot actually. So I want the people to stay, and I personally want to stay in here, and I don't want to leave the country. Okay. And I don't know what's going to happen in the future, of course, but if it keeps going like this, it's going to be good. Besides the fact of increasing the prices have been increased. Yes, a lot. yes. Apartments, products, food, etc. And how are people taking that? Because many people Not very they go good, no. against tourism when it starts to happen and they start to The say fuck tourism off is very welcomed in here. Are you- The increase is of the it? prices, yeah, it's very well welcomed in here. Yeah.
the thing that they don't like is the prices only. The prices have been increased, so they don't like that because they cannot afford it, you know? Yeah. How old are you? If you can ask? I'm 23 years old. 23. 24 in September. 24. Yeah, I was So born in your 2000. generation is very different than 2000. Oh my God. Yeah, yeah. Okay, 2000. Very, Your generation doesn't have any bad feelings towards any other Balkan countries. That history of the For wars, Serbia, the Kosovo. Serbia. Even your generation. Yeah, even my generation. But- My generation but why? mostly. But why because, then? So because you know, it's this national feeling about Kosovo and Albania. The Kosovo that, story, yeah, right? yeah. I'm going to Kosovo today. Yeah, so it's just it started from Kosovo. It goes everything onto football, because when we have like the football matches, they go onto the Serbia and they just keep saying words to us, and we keep saying words to them, Okay. and they were telling kill Albanians until there was no one left. Oh my God. So yeah, that is a very bad. Yeah, I situation. want to know about the old generation, the war, the 90s, the Kosovo story, but yeah, But it kept that's going because the independence of Kosovo was declared only in 2007. 2007, yeah. I mean, but of course, for our generation, for the part of communism in here, they haven't experienced it, of course, Yeah, but sure. they don't like it, as I don't like it. They know for the example. story, yeah. Yeah, Yeah. because of what we have seen inside of the museums and everything else, Sure. and what our parents told us, Sure. it was a big torture back Yeah, then. So I see. we like the Okay. freedom. We like the way it is right now. That's very good Yeah. because in my country people never suffer with communism and you have young people calling themselves communist and Jesus. socialist. They don't because even know what they that's don't know what it happening. is. Yeah, That's the they thing. don't know what. In here, they know what it is, so they can make the difference. But they have been through it, so I don't blame someone who hasn't been through a thing and don't know what it is. But at Yeah. least don't call yourself like that. Yeah, yeah. The Because you don't thing know what it socialist is. is cool there in Brazil, in Portugal. So yeah, it's very sad. That's why I like to travel countries like this to see what people with Yeah. this suffer. Thank you very much. You're Sorry welcome. to take Thank away. Mano, não tem uma cara de Brasil isso aqui não? Esse negócio tá com uma cara de Brasil. Os postes, fio, os frutinhos na esquina, os tiozinhos de boné de loja de material de construção. Sei não, esse negócio parece um Brasil. Tô com uma pequena impressão. Só tem uma coisa diferente, que o preço aqui. As coisas aqui são muito baratas. Mano. Pelo menos pra quem tá vindo de Portugal, no caso, que ganha em euro, e aqui pagando na moeda local, fica muito barato. O salário mínimo aqui, me disseram, é mais ou menos ali 500 euros, que dá, no caso deles aqui, tem que adicionar 2 euros, dá 50 mil. 50 mil lex por mês, salário mínimo, né? Um salário normal seria aí 90 mil, quer dizer, 900 euros, 1000 talvez, salário bom assim. Então eu acabei de comer ali 3 coisas diferentes, mano. Com um café duplo deu 2,60. Tem condição um negócio desse não, barato demais. E o Ronaldinho Gaúcho que cansou da vida de artista e abriu um supermercado. Mercado Dibra. Hã? Ai, Ronaldinho Gaúcho. Homem é bravo mesmo, tá em todas. Uma coisa interessante de se notar é que durante os regimes comunistas, a religião era sempre sufocada. Os líderes não gostavam que as pessoas tivessem qualquer tipo de adoração a outros símbolos que não fossem o líder comunista. E aqui nessa mesquita a gente tem um exemplo de que nem tudo pode ser feito contra a população, porque essa mesquita sobreviveu à época do comunismo. Essa mesquita não foi destruída como muitas outras foram, ou igrejas no caso, porque ela significa muito na cidade. É uma mesquita bem antiga, dos anos 1700, e pela beleza e pela representação desse local, para a história da cidade, eles preferiram manter essa. Não são muitas que sobreviveram, mas essa aqui de pé para contar a história. Agora me diz, qual é a chance de vir para a Albânia de visita e encontrar a bandeira do seu país hasteada na praça principal? Eu fiquei sem entender nada quando eu cheguei aqui e vi aqui aquela bandeira. E tive que perguntar a algumas pessoas ali sobre o que é aquilo ali. E parece que há uma semana cultural no país e aí cada semana eles mudam. E nessa vez foi a bandeira do Brasil, é a semana cultural do Brasil. Antes era Japão, Itália. Então, primeiramente eu fiquei decepcionado, porque eu pensei que o país tinha preparado uma recepção para mim quando eu chegasse, mas não é o caso, meus queridos. Fui iludido. Parece que eles mudam as bandeiras de tempo em tempo para cada semana cultural de cada país e numa coincidência gigante, enorme, eu cheguei aqui quando a bandeira do Brasil estava ali hasteada. Ali naquele canto da praça
ficava a estátua do ditador comunista da Albânia, Enver Hoxha. E a estátua foi destruída pelas pessoas que protestavam aqui nessa praça. A própria população botou abaixo a estátua do ditador. E aqui ainda resiste a estátua do verdadeiro herói desse país, que foi contrário aos otomanos, mesmo fazendo parte do Império, para defender a Albânia, o seu país de origem, quando os otomanos decidiram invadir esse país. A história não mente, no futuro a gente sabe quem é quem. Os falsos heróis vão abaixo e os verdadeiros ficam aqui pela eternidade. Depois de passar por uma mesquita, a gente passa em frente a uma catedral. E aqui eu tive uma surpresa, aqui tem a estátua de Maria Teresa de Calcutá. Calcutá na Índia, então vocês conhecem ela pelo trabalho que ela fez na Índia, mas de sangue ela era albanesa, como ela mesma disse, os pais eram albaneses, então os albaneses consideram a Maria Teresa de Calcutá uma cidadã desse país, de sangue, como ela mesma disse, pois os pais eram albaneses. E essa catedral aqui foi construída com a ajuda de fundos da Maria Teresa também. Ela participou da construção, não viu isso daqui sendo realizado, mas fez parte dos fundos, do dinheiro para a construção. Aqui tem a estátua de Maria Teresa de Calcutá. Uma mesquita ali, uma igreja católica, uma catedral aqui. Parece que na Albânia a religião ainda não é um fator destrutivo como em outros países. Tem muita construção em Tirana, todo lugar que você olha tem um prédio subindo. Mas tem um aqui que chama atenção, vou mostrar. Esse aqui, ó, parece que foi feito por alguém que estava bêbado na hora. Mas olhando bem, as janelas que estão sobressaindo formam o mapa da Albânia. E se você não lembra como é o mapa da Albânia, vou colocar aí para comparação. Parece ou não? Sorry, excuse me. Yeah. Speak English. Yeah. I'm from here. No. Oh, sorry. Oh. Damn it, I was looking for some recommendations here for the yogurts. Oh, I don't understand how they drink it here. No problem, no problem. Where are you from? Belgium. Belgium. Yeah. Okay, merci beaucoup. Oh, de rien, Thanks. de rien. Good luck. Thank you. Where are you from? Brazil. Oh, Brazil, yeah. So merci beaucoup and danke velho. Yeah. Thank you. Enjoy it. Merci beaucoup. Danke velho. Bye bye. €1, meio litro de cerveja. Eu acho que eu vou voltar aqui. Paguei 2, mas tava gelado. Pelo menos tem um preço a pagar pelo freezer. Mas tá bom também. 2 não tá mal não. Eu tô procurando, cadê? Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Que obviamente não é esse urso laranja. É aqui atrás. The Pyramid. A pirâmide de Tirana. Como qualquer comunista que se preze, o ditador queria sempre prezar a si mesmo e enaltecer o seu nome e a sua imagem. Não só ele, mas aqueles que sucederam ele também. Então, depois que o ditador Enver morreu, construíram essa pirâmide aqui para servir de mausoléu. Para deixar viva a memória do ditador, a pirâmide teve participação da filha dele. O marido era arquiteto, participou do projeto. E aqui você tem essa escultura, esse monumento de Tirana, que no caso não agrada a todo mundo. Até porque quando o comunismo caiu, a primeira coisa que fizeram foi tirar daqui esse culto ao ditador. E por muitos anos isso esteve vazio, por alguns anos tentaram fazer alguma coisa diferente aqui. E agora abriram de novo. É um centro de convenções, eles têm exibições aqui dentro. Tiveram um bar aqui dentro chamado Múmia, uma piada muito boa com a questão da pirâmide, mas o bar também não foi pra frente. E a estrutura continuou. Hoje tem as escadas, dá pra subir lá pra cima. Antigamente não dava, era muito difícil, agora fica fácil lá pra cima. A vista é bacana. Não sei se eu vou chegar lá não, tô meio preguiçoso esses dias, mas interessante ver isso daqui. Mais uma memória do tempo comunista aqui da Albânia. Só quem sofreu o comunismo sabe o que passou. E não é coincidência que sempre que o comunismo cai, as pessoas mudam símbolos e destroem aquilo que fez parte do passado obscuro do país. E aqui está mais um exemplo. A pirâmide hoje serve para o povo albanês, não serve mais para o culto ao ditador comunista que afundou esse país, deixou esse país na escuridão por muitos anos. E essa cerveja é para dizer saúde e vida longa à Albânia. Aqui em frente à pirâmide que serviu de ponto de referência para a memória do ditador que por muitos anos fez esse país a Coreia do Norte da Europa. Saúde, Albânia, vida longa, sucesso. Um dia eu voltarei aqui nesse país que em poucos dias já me deixou um pouco encantado.
pelas pessoas, pela cultura, pela história e pela resiliência de passar por essa era tão brutal do comunismo nesse país, sobreviver a tudo isso e se ajeitar para um futuro melhor. Até um dia, Albânia. Tamo junto. Saúde.